Mas depois eu vou trazer outros enfoques também, outras contribuições. Lucas 6, do 27 a 30, é Jesus dizendo: ora, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós, e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Veja bem, Jesus aqui está trazendo um princípio. Às vezes a gente tem que ir além da simples letra da Escritura, né? Jesus está trazendo um princípio. Olha, ama quem é difícil, ou seja, amar um inimigo é alguém que é difícil para você. Falar mal de quem falou mal de você é alguém que é difícil, né? Então o princípio é o mesmo. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Querido filho, querida filha, com essa passagem: não pague o mal com o mal. Se a pessoa é muito ruim, seja muito boa. Se a pessoa é muito ódio, seja muito amor. Se a pessoa é muita agitação, seja muita paz. Ou seja, Jesus está trazendo ali, como entendimento de fundo dessa passagem, a seguinte compreensão: que a água se apaga com fogo. Pode parecer óbvio, mas você vai entender a metáfora. Jesus está dizendo que a água se apaga com fogo, não com gasolina, não com querosene, não com uma realidade que exerça ali, inflamável, que exerça um tipo de combustão. Porque veja bem, muitas vezes, querido filho, querida filha, começa uma situação difícil, por exemplo, uma discussão em casa, com a sua sogra, que é difícil, com o seu marido, que é temperamental, com a sua esposa, que é brava, com seu pai, inflexível. Se você joga gasolina no fogo que já começou, ou seja, teu pai está inflexível, bravo, gritando. Se você começa a gritar também, ficar inflexível, o que vai acontecer? A gasolina sobre o fogo vai incendiar, e o incêndio vai ficar muito maior, às vezes incontrolável, sabe? Então, o que apaga o fogo? Não é a gasolina, é a água, que é o quê? A antítese do fogo, o antagônico ao fogo, o contrário do fogo, sabe? Ao contrário da água apagando o fogo, a gasolina é um impeditivo para que o fogo se apague, e uma realidade que vai acelerar a combustão, potencializar a evasão desse fogo, que vai se espalhar com facilidade. Então Jesus está dizendo: olha, se é inimigo, se fala mal de você, se é uma pessoa difícil e negativa, não jogue gasolina em cima do fogo, não jogue algo inflamável em cima do fogo. Ao contrário, jogue aquilo que é contrário ao fogo e que apaga o fogo. O fogo e a água raramente subsistem no mesmo espaço, né? A não ser, por exemplo, quando é jogado óleo diesel sobre a água e joga esse fogo, fica um pouco de fogo ali por um tempo sobre a água, mas logo se apaga, porque não tem subsistência, não tem coesão, coexistência dessas duas substâncias, que são por si só antagônicas, né? A água é o contrário do fogo, a água apaga o fogo, mas a gasolina potencializa ainda mais o fogo, faz com que a labareda aumente ainda mais. Então Jesus está dizendo: olha, se o cara é ruim, se o cara é negativo, se a pessoa fala mal, se ela é inimiga, porque existem muitas formas de ser inimigo, né? Existe o inimigo daquele da guerra, existe o inimigo que é o demônio, mas existem inimigos que são pequenos inimigos, pessoas que não gostam de você, pessoas que não vão com a sua cara. Você já viu aquela expressão? Tem gente que fala assim: meu santo não bateu com o dele, né? Às vezes a gente não se dá bem, o temperamento da pessoa me desafia. Por exemplo, se você é uma pessoa de uma personalidade pacífica e que evita conflito, não conflitiva, se você está se relacionando com uma pessoa, porque tem gente que gosta de conflito, está entendendo? Está lá no almoço do jantar, ele sabe que tem lá cunhados que são do partido político X e cunhados que são do partido político Y, mas ele joga já na mesa, e o fulano, e o presidente, e o candidato, e o governador, só para ver a cobra fumar, né? Tem gente que gosta de conflito. Uma pessoa que tem uma personalidade não conflitiva vai evitar quem gosta de conflito e não vai gostar de estar com aquela pessoa. Então tem pessoas que são inimigas nossas, não porque nós as odiamos, mas porque elas nos desafiam e nós não queremos estar com elas. A pessoa negativa, existe uma história não contada que a levou a essa postura de negativismo. Então, ter misericórdia com essa pessoa é agir como Deus age. Deus não vê o comportamento, Deus vê as raízes do coração. Por exemplo, certa vez eu atendi uma pessoa
alguém da família dela, era um parente, não lembro se era avó ou se era a tia mais velha, era muito amarga, muito negativa. Muito negativa. Então, por exemplo, não lembro se era neto, chegava lá e falava: vó, hoje está um sol tão lindo, mas está muito calor, eu não gosto disso, vai queimar minhas plantas. Aí no outro dia: vó, hoje está mais tranquilo, né? O sol não tem sol. Mas também esse dia triste, né? Não tem um sol para alegrar a gente. Aí chegava no outro dia, seco: nossa, avó, né? É bom esse clima, a gente pode andar sem camisa. Tem que chover, está tudo horrível. Depois do dia chovia: nossa, essa chuva não dá para sair de casa. Tem gente que é negativa, né? Tem gente que é chato mesmo, pediu para ser chato, entrou na fila umas 15 vezes, né? Mas veja bem, brincadeiras à parte, ninguém é negativo à toa, né? Aí ele me dizia da avó dele que agia assim. Mas certa vez ele encontrou uma tia-avó dele, bem velhinha, que veio com os filhos visitar a avó, e ele estava lá. E num determinado momento a tia-avó começou a contar a história dessa avó dele, né? Porque ela cresceu junto, era irmã, né? E começou a contar que o pai tinha 5 filhas e 2 meninos, se eu não me engano, o pai delas, né? Mas o pai odiava essa avó do menino. Não se dava bem, infelizmente, naquela época, e às vezes acontece hoje. Cuidado, pai e mãe, cuidado para você não preferir um filho e depreciar o outro, né? Não dar atenção, preterir o outro, né? Não dar atenção para o outro, porque isso machuca muito. A criança cresce com uma ferida emocional profunda, né? E vai ser um adulto complicado. Por quê? Porque às vezes para o pai é mais fácil conviver com aquela filha que é dócil, que faz tudo que o papai quer. Mas aquela outra que questiona, ela não questiona porque ela não te ama, ela questiona porque ela quer entender, porque ela tem um temperamento diferente, talvez um pouco mais selvagem, mas é sua filha, você tem que amar também. Enfim, essa tia começou a contar que o pai não gostava dela e a tratou muito mal. E ela teve um namoradinho que o pai não aprovava e o pai a expulsou de casa. Naquela época era comum, né? Porque achou que ela estava grávida, não estava nada, não tinha nem tido nada com o menino direito, mas expulsou com 16 anos, que naquela época já se casava, né? E ela foi morar com esse rapaz, mas teve uma vida que esse homem, né? Teve uma vida assim, a tia-avó contou para ele que ela foi criada pior que um animal. Aí sofreu muito com o marido, sofreu muito com a sogra, porque foi novinha para a casa da sogra, para morar na casa da sogra, né? Depois desse primeiro marido, depois de muitos anos de sofrimento, morreu, né? Deixou ela com alguns filhos, ela se casou de novo, e aí teve a mãe desse rapaz, né? Que era o neto ali dela, né? Aí quando a tia-avó foi contando a história dela, ele caiu a ficha, ele falou: nossa, a minha avó é uma heroína, né? Porque apesar de tudo que ela viveu, ela está viva, ela está aqui, ela criou minha mãe, ela deu o melhor que ela tinha. Claro que uma história difícil não pode ser muleta para a gente ser uma pessoa chata e negativa para o resto da vida. A gente tem que reagir, óbvio, mas tem gente que não consegue reagir. Tem gente que não consegue ou que não recebeu ajuda na hora que precisava, não recebeu apoio, né? Então a pessoa, ela foi se tornando essa mulher negativa. Aí o neto, depois de entender a história da avó ali, se tornou muito mais misericordioso com ela, sabe? Muito mais misericordioso. E diante de uma pessoa negativa, a gente tem que ter misericórdia. Porque senão, a gente está perdendo a oportunidade de crescer e de ficar mais parecido com Jesus. Porque veja bem, uma pessoa difícil, entenda bem a metáfora que o padre vai usar. Uma pessoa difícil, uma pessoa negativa, elas estimulam o crescimento da nossa musculatura espiritual. Elas hipertrofiam as nossas virtudes. Uma pessoa negativa, ela faz com que você desenvolva a musculatura das suas virtudes. Virtudes tais como a paciência, o domínio próprio, a fortaleza, a temperança, a caridade exercida, o misericordiar, como dizia o Papa Francisco. São virtudes que só são desenvolvidas através de pessoas difíceis, negativas. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu até separei aqui hoje, que eu gosto demais. Santo Agostinho, doutor da igreja. Olha só o que Santo Agostinho disse: olha, se rejeitas a aprovação, se rejeitas as pessoas difíceis, rejeitas também o crescimento. Coloca-te, pois, nas mãos de Deus, sem restrição. Ele te corrige, te lustra, te limpa. E para isso ele serve-se de vários instrumentos, sobretudo as provações e as pessoas difíceis. Veja bem, olha o que Santo Agostinho, doutor da igreja, está dizendo.
que Deus nos limpa, nos lustra, nos molda, nos faz crescer, filho, filha, através das provações, mas também através das pessoas difíceis, pessoas negativas. A musculatura das suas virtudes está sendo desenvolvida através do contato com essa pessoa que exige que você seja paciente, que exige que você seja misericordioso, que exige que você tenha domínio próprio, tá? Porque tem gente que é bravo, tem um temperamento colérico, por exemplo, mas me perdoe a palavra, um cavalo, não sabe se dominar. Acha que porque tem uma inclinação para ser bravo, tem que sair judiando de todo mundo, né? Falando o que pensa. Olha, quem fala o que pensa, vai ouvir o que pensa, o que os outros pensam também, né? Eu tinha uma amiga que falava, era grossa que dava medo. Ela falava tanta coisa assim, um dia eu acabei com ela, né, na adolescência. Ela, nossa, por que você falou isso para mim? Eu falei, você não fala o que você pensa? Eu também penso. A minha mãe me ensinou a ter educação, né? A não falar tudo que eu penso. Mas já que você quer trabalhar assim, eu vou fazer assim com você. Ela, não faça isso. Muitos anos atrás, né? Mas eu me recordei agora. Mas a gente tem que, claro, dominar o nosso ímpeto, né? Então, uma pessoa difícil que talvez não conseguiu reagir, não é que ela não precise mudar, ela também precisa, mas talvez ela não conseguiu, filho ou filha, reagir. Ela é um exercício para a musculatura das suas virtudes, sabe? Você tem que ser paciente, você tem que se dominar, senão você vai no pescoço. Você tem que ser temperante, saber o que você fala, saber o que você não fala, sabe? Senão você agride, senão você vai para cima, né? Mas veja bem, não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Não desperdice as oportunidades de crescimento, as oportunidades de se tornar mais parecida com Jesus. Essas oportunidades, elas vêm também através das pessoas negativas. E claro, se a pessoa é muito negativa, cuidado para você não se deixar negativar, né? Influenciar por essa pessoa. Porque às vezes também a pessoa é muito negativa, reclama de tudo, e tem pessoas que têm a personalidade fraca, são ali subjulgáveis, né? Vou usar esse termo, pessoas subjulgáveis, que se permitem influenciar pela negatividade do outro e vão se tornando também pessoas amargas. O Padre Jonas, na Canção Nova, sempre nos ensinou algo. Quando você for ouvir a partilha de alguém, escute o que aquela pessoa tem a dizer, a reclamação, mas não engula o vômito daquela pessoa. Olha a expressão forte que o Padre Jonas usa para nos ensinar na Canção Nova, né? Até assim, um pouco indelicada, mas é para justamente causar esse choque, né? Ou seja, ele está vomitando ali uma reclamação, uma negatividade. Não engula, porque às vezes a crise é do outro. Ele está em crise na empresa, ele está em crise na família, mas tem gente que insensatamente assume a crise do outro sobre si, por não ter discernimento. Então, cuidado para não se deixar influenciar negativamente pela negatividade dos outros. Exerça a misericórdia, desenvolva a musculatura das suas virtudes, mas também proteja o seu coração. E se a pessoa é muito negativa e se você é muito influenciável, saiba também a hora de se afastar um pouquinho, né? Tem momentos nos quais vai ser saudável você se afastar um pouquinho, você manter um pouquinho de distância, né? Para se proteger, para se blindar um pouquinho. Sobretudo se a pessoa está vivendo uma crise pessoal, porque a gente vive crise, nós mudamos, nós temos crises, nós temos processos de crescimento, processos de involução, mas tudo bem, escute, mas não engula o vômito do outro. Ele está insatisfeito com a igreja, com o grupo, talvez você não está, então por que você está assumindo isso? Escute, saiba escutar com maturidade, como a gente que é padre. Eu sou padre, mas olha, se eu for engolir tudo que eu escuto num confessionário no final de semana, as pessoas raramente procuram o padre para dar notícia boa, tá? É muita dificuldade, é muita batalha. Então eu tenho que purificar o que eu deixo entrar dentro de mim. Claro, eu vou ser honesto, às vezes eu estou num confessionário e eu escuto coisas difíceis, pesadas, pecados, reclamações, críticas que as pessoas também trazem com relação à igreja, com relação a Deus. Então, eu também procuro guardar o meu coração rezando. Depois de uma manhã atendendo confissões, eu passo na capela da minha casa, ou na capela da igreja, aqui, na Canção Nova, né? Da Sagrada Família, ou no santuário. Fico lá diante do Santíssimo e vou rezando, pedindo, Senhor, vem purificar o meu coração, vem purificar os meus sentimentos, as minhas emoções, vem tirar o azedume. Porque, veja bem, uma coisa que contagia, gente, é o tal da murmuração, o tal do azedume e é da murmuração. Isso vai contagiando a gente, não é assim? Você pega um beiçudo, né? Porque tem
O Diácono Nelson que fala, né? Que a pessoa mal-humorada, reclamilda, ela é beiçuda, né? Você vê, não é só pelo tamanho, tá? Não, tem gente que tem mais carne aqui. É porque a pessoa está sempre assim, ó, aquela expressão fechada. Um beiçudo, ele vai contagiando os outros, né? Talvez você conheça muito, ou talvez você seja um, pelo amor de Deus. Larga esse beiço para lá e sorria para a vida, seja feliz em Deus, porque Deus te ama, tá? E não tem só coisa ruim na vida, não. Talvez a sua história foi difícil, mas é possível sempre recomeçar, é possível sempre entregar suas feridas a Deus, para que Ele cure a sua história, para que Ele renove a tua alma, o teu coração, para que Ele reescreva uma história na tua vida, escreva uma nova história e cure as suas feridas. Com Deus tudo pode se transformar, Ele pode ir lá dentro, onde tem essa dor, essa mágoa, essa amargura, e curar e fazer tudo novo dentro de você. Confia, Deus te ama, você não está só. Gente, quero pedir já uma mensagem via WhatsApp para nós. Eu penso que a Gabriela e a nossa equipe já prepararam uma mensagem aqui via WhatsApp. Olha só, você sempre pode interagir conosco através do WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. O Padre sempre está aqui no Pra Ser Feliz para responder as suas perguntas. Às vezes chegam perguntas antigas, tem perguntas antigas na minha caixa de resposta, eu vou respondendo também, né? À medida do possível. Boa noite, Padre Adriano. Sou a Renata de São Paulo. Convivo com uma pessoa que tudo para ela é ruim, sempre reclamando, isso me cansa, porém não consigo falar a ela que não gosto disso, me ajude. É difícil, como eu falei ainda há pouco, né? É uma oportunidade para a gente exercer a musculatura das nossas virtudes, a paciência, a caridade, a misericórdia, mas a sinceridade, a assertividade também é uma virtude, são virtudes. Então, claro, reze antes, pedindo a Deus que te dê sabedoria de como falar, mas você precisa falar com ela. Falar, não precisa falar toda hora, né? Mas também não dá para a pessoa não progride, filho, filha, ela não melhora se nós não temos a caridade de sinalizar o que não está legal no comportamento.